Bom dia, pessoal. Então, hoje faz aí pouco mais de 2 meses que a gente está aqui na Itália, desde que a gente veio, a gente se mudou para a Europa, né? E vou mostrar aqui onde a gente mora aqui. Esse aqui é o estádio da Atalanta. Estádio da Atalanta aqui em Bergamo, né, Itália. A gente mora bem próximo dele. Aí agora a gente já está na reta final de estágio. Mais uma semana já, e daí a gente já vai pro próximo destino. E agora que já deu 2 meses aí, eu resolvi falar do que eu achei desses 2 meses morando aqui na Itália. De tudo, contar um pouco assim, tanto dos lugares para visitar, quanto o preço, o custo das coisas, locomoção, né? Segurança, tudo um pouco, né? Então, começando que aqui, sim, sempre tem que lembrar que se ganha em real e se gasta em euro, né? Não dá pra... Então, obrigatoriamente tem que fazer a conversão. Não dá pra comparar com alguém que seja morador da Europa, que realmente ganha em euro e gasta em euro. Então, essa é uma diferença grande. Aí, o que a gente tem? O que a gente tem aqui? Aqui na zona onde a gente está, para alugar assim um Airbnb ou um Booking, alguma coisa assim, um apartamento aí vai partir de 1.100, 1.200 euros, e não é em zona central, vai ficar assim mais afastado da cidade, né? Vai precisar de ônibus para se locomover, claro. Essa cidade é a cidade considerada número 1 de qualidade de vida na Europa. É a cidade número 1 de qualidade de vida aqui na Itália, né? Então, foi escolhida agora no passado. Então, realmente é uma cidade mais cara para se viver, né? Daí, claro, o pessoal que mora aqui tem a cidadania europeia, que mora aqui, né? Aí vai conseguir apartamento assim, num lugar bom por 800, 900 euros aí, só que a gente sabe de casos que o pessoal chega a pagar 1.500 euros aí, né? Dependendo de quem vai te alugar, ou se vai ter um intermediário ou não. E sem contar que se for alugar um apartamento aqui, alugar, digamos, um contrato anual, né? Vai ter que pagar 3 calções e os 2 aluguéis adiantados. Então, resumindo, vai ser 5 vezes o valor do aluguel para começar. Mas, né, como a nossa vida vai ser de se mover de um lugar para o outro, né? Sempre tem que levar em consideração a conversão para o real e o preço do Airbnb ou Booking ou algum outro equivalente, né? Assim, dependendo do lugar que possa ser alugar direto com o proprietário. Então, aqui a zona é isso aí, 1.100, 1.200 euros um aluguel. Se vai para uma outra cidade como Milão aí também é mais caro um pouco. Então Milão aí vai para alugar alguma coisa aí que não seja ruim, já vai partir de uns 1.400 aí no Airbnb. Então esse não é um custo baixo, né? Então a gente que vem com um orçamento limitado tem que estar sempre cuidando. Não pode ficar nesses locais caros, né? Agora, a partir de agora que a gente vai estar se movendo de um país no outro, vai sofrer bastante com a questão do Airbnb, né? Então, ou do Booking. Então, tem que cuidar bastante, porque essa é a parte mais cara de todo o orçamento. Então, falando
questão de outro ponto de gasto, alimentação, internet, essas coisas assim, né? A nossa operadora que a gente usa aqui é a Iliad. Então a Iliad é 10 euros, 9,99, né? 10 euros por mês, assim, o plano que a gente tem. Então é um plano que a gente considera barato, né? E, acho que ele tem 13 gigas, alguma coisa assim, por mês. E dá para usar nos outros países da União Europeia, né? Os países da área Schengen também, né? A gente já foi, já viu que dá para usar. O gasto aqui que a gente procura se manter, né? É aí de comida, né? Que é, a gente procura viver com pouco, cuidando, né? Aí para gastar aí, para não fugir muito de uns 100 euros aí por semana, né? Então 100 euros por semana, hoje a gente usa o Wise, né? Então o câmbio na Wise acaba sendo, hoje ele é 6,70. Então, por causa que o câmbio comercial é 6,42, mas aí coloca a taxa de câmbio ali, IOF, que mudou, né? 6,70. Então, 100 euros dá 670 reais por semana, né? E não tem como fugir disso. Sim, pode diminuir um pouco ou aumentar bastante, depende do... Mas só que diminuir muito não diminui. Por quê? Porque a gente consegue controlar nesse valor assim. Por quê? Por causa que a gente não sai para comer fora. Então, se a gente colocar o comer fora aqui, a região que a gente está é muito cara. Comer fora aqui vai ser em torno aí de 16, a partir de 16, sim, nos lugares mais baratos que tiver, sim, 16 euros por pessoa, né? Isso aí dá 100 reais por pessoa, né? A 25, 30 euros por pessoa facilmente, assim. Mas só que 16 euros por pessoa, mas aí a gente tem uma pegadinha, né? Porque aqui na Itália eles cobram o coperto. O que é o coperto? O coperto é quando tu senta para comer em algum lugar. Senta para comer, ou senta para tomar um café e tal. Então, na média eles cobram aí 3 euros, 3,50 euros por pessoa. Então, só para você sentar num lugar aí já pode botar aí que vai gastar aí mais 20 reais, ou um pouco mais de 20 reais por pessoa. Então, resumindo aí, para sair para almoçar, no mínimo um casal vai gastar 250 reais, mas facilmente aí comendo uma comida simples, sem nada de luxo, sem ser restaurante luxuoso nem nada, sim, restaurante comum, sim, que no Brasil ali a gente gastaria 60, 70 reais o casal, sim, 80 reais no máximo. Aqui, se você for num restaurante comum aqui, vai gastar de 250 a 500 reais, fora as bebidas, né? Então, realmente, aqui é caro. O que é barato aqui, que vale a pena, assim, pra quem gosta, né? Você vai comer um fast food, né? Você vai comer um McDonald's, um Burger King aí. Se não for pegar o combo, né? Porque o combo eu sei que também é meio pegado no preço. Mas se vai comer o hambúrguer, digamos assim, vou pegar 2 hambúrguer, 2 cheeseburger. Vai pegar 2 cheeseburger ali, ou vai pagar ali €1,80 aí cada um. Então vai dar 3,60 €. Então, para comer 2 hambúrguer. E daí, ok, daria aí um pouco mais de 20 reais, sim, um pouco mais de 10 reais por hambúrguer, aí 11 reais, aí, ou 12 reais. Aí para fazer a conversão bem certinha, ia dar uns 23 para comer os dois, digamos assim. Fora a bebida, né? Daí essa seria uma coisa barata. Aí o que a gente faz para adaptar aqui o custo? Aqui a carne é muito cara. A carne, assim, ó, além de não ter gosto de nada, a carne é muito, além de ser cara, a carne é ruim. Assim, tipo, não tem nem comparação com os lugares que as carnes que a gente comprar no Brasil, de qualquer lugar, assim. Até os lugares mais simples no Brasil são muito melhor que aqui. E aqui, um pedaço de carne de gado ali, mais barato que vai pegar,
é R$17,90. Aí vai pegar R$17,90 o quilo. Aí se pegar uma carne de churrasco aí, vai fácil aí para 30 € o quilo. Ou às vezes mais. Às vezes bem mais. Mas assim, pegar os bifes, R$17,90 o quilo. Aí se fazer a conversão aí vai dar aí R$110, alguma coisa assim, o quilo. Mas só que o problema é que é ruim ainda. O problema é que não é bom. E porco é uma coisa barata aqui. Carne de porco é barato, só que o porco acaba sendo também na faixa de R$60 o quilo, que é caro. E ainda também é ruim. A única coisa que tem o gosto mais ou menos assim, ó, não dá pra dizer que é bom, mas também não dá pra dizer que é ruim. Assim, é mediano. 10 € o quilo aí do peito de frango. E daí a coxa, sobrecoxa ali, daí às vezes na promoção ali consegue pegar aí por uma faixa de 5 €, com osso, né? E às vezes não, às vezes daí já é, se não tiver na promoção, daí na promoção vem ali 30% menos o valor, né? Então se não pegar na promoção ali, ele vai para 7. Então daí se converter aí, vai, digamos aí, coxa sobre coxa aí com osso, vai para 45 reais aí fácil. Mas claro, né, a gente fala da experiência que a gente teve aqui. E que nem a gente viu que nas outras cidades perto daqui, cidades aí que é 1 hora, 2 horas daqui, o custo é menor. O custo aqui ele é maior. E assim como no norte, no norte todo ele é mais caro. Então a gente já escutou o pessoal falar que no sul é bem mais barato. A gente tem um pessoal que, amigos nossos aí, que moravam na região ali mais próximo de Roma, só que mais perto do interior. O pessoal falou que é bem mais barato, né? Outros moravam lá para a região lá de baixo, lá da ponta da bota, lá a região da Calábria, os outros por aqui, mas aí o pessoal fala que é bem mais em conta do que aqui. Mas uma coisa que a gente viu aqui é que regiões assim, que nem a gente foi daqui a Veneza, a gente foi daqui para Verona, foi para Milano, foi para outros lugares aqui, Brescia, outros lugares aqui ao redor do norte, né, Itália. E os outros lugares mesmo, lugar turístico assim que nem Veneza, ele é mais barato do que aqui onde é que a gente está. Tanto comida quanto até estadia, assim, para ficar, né, alguns dias. Sim, pesquisando, tem opções baratas, mais baratas do que aqui. E quanto tem coisas para fazer, né? Porque o lugar turístico ele sempre tem coisas para fazer. Só que o lado bom daqui onde a gente está, o lado bom é a posição. A posição que a gente está aqui tem um aeroporto próximo, então a gente mora aí 7, 8 km do aeroporto. E para ir daqui no aeroporto é 3 €, então é bem em conta. E no aeroporto a gente consegue pegar uma passagem para muitos países na Europa aí a partir de 15 € o trecho, né? Então, digamos, uma ida e volta aí consegue a partir de 30 € por pessoa, levando só a mochila de costas, né? Então daí isso é vantagem.